Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Como é prazeroso estar nessa noite aptos, e disponíveis para adorarmos o nome do Senhor. É um prazer imenso estar aqui nessa noite para nós cultuarmos ao Senhor. E nessa noite eu quero deixar uma palavra ao coração da sua família, ao seu coração, a todos que estarão ao alcance desse vídeo e que estarão ao vivo nessa live. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero começar com uma oração e em seguida fazendo a leitura da palavra de Deus. Pai bendito, quero louvar o Teu nome, engrandecer-te, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Gratos somos, ó Senhor, por chegarmos até aqui, por nos proporcionar esse dia. Gratos somos, Senhor, pela Tua soberania sobre as nossas vidas, Senhor, sem a qual não teríamos condições de estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. Mas, acima de tudo, obrigado, porque Tu és soberano sobre nós. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã. Senhor, que o Senhor possa ser a nossa torre forte nesses momentos de aflição, de angústia, nesses momentos de isolamento, que o Senhor possa nos guardar, nos ajudar e nos fortalecer dia após dia. A oração que fazemos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero fazer a leitura da palavra de Deus. Aqui, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 19, alguns versículos diz assim, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-te. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Essa é a palavra, a nossa leitura bíblica de hoje. E uma palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa noite. Nós não teremos hoje o período de louvor, o momento de louvor, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhá-la contigo nessa noite. Palavra para nos encorajar, mas também para deixar clara a nossa condição humana, porque nós não somos super-heróis, não somos robôs, não somos máquinas, mas nós temos a nossa condição humana.
Nós temos aqui a palavra do Senhor no capítulo 19, toda essa situação, essa cena com Elias, que no capítulo 18 passara por situações que realmente o colocou numa posição de um herói nacional, de alguém que foi um grande reformador espiritual dos termos de Israel. No capítulo 18 nós vemos a cena da vitória de Elias sobre todo aquele povo, sobre aqueles profetas. Mas aqui no capítulo 19 nos traz uma cena que talvez para muitos seria algo que pudesse ser escondido, ou que pudesse ser tapeado ou tapado na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia ela é completa quando ela nos coloca todas as vertentes do ser humano, quando ela mostra que realmente esse ser humano ele tem os seus altos e baixos. E eu quero começar essa palavra justamente trazendo uma ilustração de um ministro, de um homem de Deus, que todo ano ele trazia uma palavra para a congregação, e a palavra que esse homem trazia todos os anos era justamente adaptando a astronomia, o estudo do sistema solar, o estudo dos planetas, todo aquele equilíbrio que acontece no espaço, no universo. E esse homem ele tinha um cuidado de todos os anos trazer essa palavra e trazer também as atualizações acerca da astronomia. E no meio daquela congregação, existia ali um jovem que, olhando para aquela situação, começou a criticar e chamou aquele senhor, aquele ministro já idoso, e disse: mas por que só todo ano tem que trazer essa palavra, tem que falar sobre isso, né? Já ficou algo repetitivo, o senhor não acha? Qual é a utilidade disso? Para que o senhor faz isso? E aquele senhor, na sua experiência, olhou para aquele jovem e disse: naturalmente, não tem muita utilidade, mas amplia, toda vez que eu falo sobre isso, amplia grandemente a minha ideia de Deus. Aquele homem pôde trazer para aquele jovem que, apesar de estar ouvindo todos os anos aquela mensagem não conseguiu entrar verdadeiramente no coração dele, porque ele só estava olhando o esqueleto daquele esboço, só estava olhando o esqueleto daquelas ilustrações, mas não estava conseguindo permitir com que aquela mensagem verdadeiramente entrasse no coração dele e pudesse verdadeiramente transformar o seu interior e que pudesse deixar claro para ele sobre a grandeza de Deus. Aquele ministro queria trazer para aquele jovem, para aquela congregação, de quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é diante de todas as coisas do universo. Isso nos faz a entender que Elias, em um determinado momento da vida dele, também se deparou com essa situação, não conseguindo entender, apesar do capítulo 18 obter uma grande vitória da parte de Deus, ele não conseguiu agora vislumbrar diante de uma perseguição, diante da sua vida sendo colocada em risco, quão grande era o seu Deus para que ele pudesse livrar daquela situação. Nós somos assim, enquanto homens, enquanto humanos, nós temos dias ruins, temos dias bons, passamos por situações diariamente e nós temos períodos de lapso, né? Que na esperança de reconstruir as nossas forças algum outro dia, nós passamos por aquela situação. Isso demonstra o nosso lado humano. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ao ouvir o relatório daquela mulher, daquela rainha, que era uma rainha perversa, era uma rainha que amedrontava a toda aquela população, a todo aquele território, todo aquele país. Aliás, a sua palavra ela tinha mais força que a palavra do rei de Israel. Jezabel, quando ela falava, as pessoas ficavam amedrontadas, as pessoas ficavam com medo da palavra daquela mulher. E quando ela trouxe essa palavra entrou como uma flecha no coração de Elias. A ameaça de tirar a vida de Elias veio como uma flecha
no coração dele, o fazendo se levantar e correr em direção ao caminho do deserto, né? Algumas vezes nós estamos vulneráveis, né? Outros dias que nós nos deparamos com situações como essas, nós ficamos nessa situação, nos encontramos nessa situação, vulneráveis. Mas aí você pode dizer, mas como que Elias ficou vulnerável? Porque no capítulo 18 ele está ali levantando a bandeira da vitória. No capítulo 18 Elias está sendo usado grandemente por Deus. No capítulo 18 nós vemos a grandeza de Deus presente na vida de Elias. Nós vemos ali o nome do Senhor sendo engrandecido. E como que isso pode acontecer na vida de um profeta que vivia com Deus, que experimentava Deus, que sabia o que era o poder de Deus, que presenciava dia após dia os feitos grandiosos de Deus? Queridos, isso nos mostra que Tiago estava certo ao dizer que Elias era um homem como eu e como você, vulnerável aos problemas e sujeito às mesmas paixões e emoções que eu e você. Nós não podemos errar, não podemos atribuir, algo para o nosso próximo como se ele fosse verdadeiramente um super-herói ou alguém de ferro ou alguém que nunca vai chegar numa situação de vulnerabilidade como chegou Elias. Apesar do capítulo 18, no capítulo 19, Elias está vulnerável. E isso pode acontecer. Ontem, de repente, nós recebemos uma grande vitória, mas hoje nós podemos estar vulneráveis. Então, a palavra que Deus coloca no meu coração é justamente essa, Nós nos colocamos muitas vezes na caverna e Deus ele precisa falar conosco para que possa nos fortalecer, para que possa nos tirar daquela condição de vulnerabilidade. Elias agora está no deserto. E no deserto ele entendeu que ele estaria em segurança. Mas Elias está no deserto em segurança, mas ele está com seu coração entristecido. Ele está com seu coração angustiado e ele está desencorajado. De que vale estarmos num lugar de segurança se nós estamos desencorajados? De que vale você estar em um lugar de segurança se o seu coração está angustiado? De que vale você estar numa posição que sempre quis estar, mas no seu coração você não tem ânimo para executar aquilo? A Bíblia nos conta que Elias agora expressa o que estava se passando dentro do teu coração. E ele externa o seu desejo de morrer. Ele externa o desejo agora de reencontrar os seus pais que já haviam partido. Ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele preferiu, naquele momento de fragilidade, ele preferiu a morte. E aí eu bato nessa tecla ao repetir isso. Como pode acontecer isso? No momento, a pessoa está vibrando. No momento, a pessoa está comemorando. No momento, a pessoa está levantando a bandeira da vitória. No momento, a pessoa está abraçando. No momento, a pessoa está comemorando. No momento, a pessoa está numa condição. E num outro, ele deseja para si a morte. É a atitude de caverna. Por vezes nos colocamos nessa atitude de caverna. Mas pastor, atitude de caverna? O que é isso? São situações semelhantes à de Elias, que eu e você passamos ou passaremos durante a nossa existência. Atitude de caverna que leva o ser humano para essa condição. E ocasionalmente o ser humano pode se afundar
nessa atitude de caverna. Porque Elias agora, ele era prisioneiro das emoções negativas. O seu desespero o acorrentava. Quem é este ser humano que em algum momento da sua vida não foi prisioneiro das suas emoções negativas? Quem é este ser humano que em algum momento ele não se viu acorrentado pelo desespero do seu coração? Elias sim conhecia tudo sobre a grandeza de Deus, mas por um momento ele esqueceu. Por um momento ele ficou desencorajado. Por um momento ele se viu desesperado. Por um momento ele se viu num estado depressivo. Mas talvez você olhe, pastor, mas que palavra triste, que palavra que me coloca para baixo, que palavra que fortalece a minha condição de prisioneiro das emoções negativas, que palavra que me deixa desesperado, acorrentado no meu desespero. Mas a passagem bíblica não termina assim, meu irmão. À medida que eu fui lendo, à medida que eu fui estudando essa palavra, Deus também foi ministrando ao meu coração, porque eu sou como você. Somos iguais, somos humanos. E passamos isso diariamente, ou se não diariamente, podemos passar por isso em algum momento da nossa vida. Mas a história não terminou assim. Deus sempre vai nos ensinar alguma coisa a respeito da nossa humanidade que a gente ainda não conhecia. Elias conhecia muito sobre o poder de Deus, conhecia muito sobre experimentar os milagres, conhecia muito a respeito do que era viver o poder de Deus na vida dele. Mas sabia muito pouco a respeito da sua condição humana, da sua condição que poderia levar para um estado depressivo. Deus, como é um Deus que nos ensina e que não nos deixa numa condição de desespero, numa condição acorrentado pelo desespero, Ele vai sempre nos ensinar. A Bíblia nos fala que o Senhor enviou um anjo, o anjo apareceu. E ao esse anjo aparecer, algo diferente poderia acontecer na vida de Elias. Talvez você vai pensar assim: porque apareceu um anjo, alguma coisa de diferente vai acontecer. O diferente que aconteceu foi que Elias agora tinha um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Algo que ele comeu e bebeu. Mas a Bíblia diz que ele tornou a deitar-se. Ora, um anjo não era suficiente para lhe colocar de pé? Um anjo não era suficiente para ele ficar ali espantado? Não, porque Elias já presenciara feitos miraculosos de Deus. Porque Elias já havia experimentado do poder de Deus e um anjo para ele era algo que ele já estava acostumado. A Bíblia diz que isso não foi suficiente para revivificar Elias. Tanto é que ele come e bebe, mas torna-se a deitar. Talvez eu estou falando para pessoas que estão vivendo assim, que já experimentaram o poder de Deus, que já vivenciaram muitas coisas no Evangelho, que já vivenciaram muitas coisas no cristianismo, e que agora, nesse momento, nesse período que estamos passando, está dessa forma. Nada é suficiente para lhe revivificar. Nada é suficiente para lhe trazer ânimo. Mas Deus colocou essa palavra em meu coração para te dizer que Ele ainda não desistiu. Que Ele ainda está a lhe ensinar algo a mais nessa sua caminhada. Talvez você ache que você já aprendeu de tudo, já viu de tudo, e que agora não tem nada mais para aprender.
para vivenciar. Não, Deus tem algo a mais para você. E tem ouvido palavras, tem ouvido pessoas orando, pessoas intercedendo, e nada é suficiente para lhe revivificar. A Bíblia fala que o anjo ele tornou pela segunda vez e tocou Elias e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Deus sempre tem uma segunda chance na minha vida ministerial, na sua vida ministerial. Não pode se encerrar da maneira a qual você se encontra, desesperado, acorrentado pelo desespero, tomado pelos sentimentos negativos. Justamente nesse período de pandemia, o negativismo tem tomado conta da sua vida, do seu coração. Mas Deus é um Deus que nos dá um segundo momento, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Mas uma coisa é certa: não podemos ficar na condição que estávamos, deitados, cabisbaixos, desesperançados, acorrentados. É preciso se levantar. E o ato de se levantar pode significar muitas coisas na minha vida e na sua vida. Pode significar que você precisa recomeçar o que você parou. Pode significar que você precisa tentar uma vez mais aquilo que você já tentou durante 5 vezes. Pode significar que você precisa reiniciar o computador da sua vida, o computador das oportunidades, o computador que vai lhe trazer uma nova chance, uma nova oportunidade. A Bíblia nos relata que Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E você diz assim: oh, que coisa maravilhosa, agora sim mudou tudo. Por um momento, sim. Mas em outra fase da vida dele, ele vai para a caverna. Isso retrata a minha história, a sua história. Retrata a história de Jacó, de altos e baixos. Altos e baixos esse que é justamente o que eu falei inicialmente. Nós começamos bem, temos dias bons, mas passaremos por dias ruins. A nossa humanidade pode nos levar para uma situação em que nós nos encontraremos como Elias se encontrou. Observe que o anjo pela segunda vez veio e agora de pé, ele comeu e caminhou, mas novamente teve uma atitude inesperada por muitos que admiram a história de Elias. Poxa, Elias poderia agora encerrar toda aquela situação de depressão, toda aquela situação de desânimo, de desespero. Mas ao caminhar para o monte de Deus, o Monte Horebe, ele entrou naquela caverna e passou ali a noite. A nossa atitude de caverna é semelhante à história de Elias. Chegamos ao auge da nossa vida espiritual. Falamos em línguas, profetizamos, oramos com fervor. Temos palavras de ânimo para todas as pessoas. Mas de repente uma situação é capaz de nos deixar desesperados. Mas de repente uma situação é capaz de nos tornar, de nos fazer prisioneiros das nossas emoções negativas. Talvez você esteja vivendo essa emoção negativa na sua vida neste momento. E você já não sabe mais o que fazer. Já não sabe mais o que dizer no seio familiar. Já não sabe o que falar para o seu patrão.
já não sabe mais nem o que balbuciar. Mas eu tenho a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é justamente o que Deus pergunta a Elias naquela cena que ele se encontrava. O que você faz aqui, Elias? É a pergunta que Deus me faz e que Deus lhe faz. O que você faz aí nessa situação? O que você faz com essa situação? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com a sua história? O que você está fazendo da sua vida? O que você faz aí, Elias? Aliás, o que você faz aqui, Elias? Porque Deus é onipresente e Ele estava ali. O que você faz aqui, Elias? Em outras palavras, Deus está dizendo, Elias, apesar da sua condição humana, de você, nessa ocasião, se afundar por conta do desespero do seu coração, apesar deste momento você se tornar prisioneiro dessa emoção negativa, apesar do desespero ser como a corrente que te entrelaça, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu já enviei o anjo, ele te deu pão e água. Pão é símbolo da palavra, água é símbolo do Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Não é possível que neste período de pandemia ou qualquer outro período da sua vida, você não faça uso da palavra e do Espírito Santo, que são suficientemente capazes de lhe tirar deste estado, que são suficientemente capazes de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de mudar a situação a qual você se encontra atualmente. O que você faz aqui, Elias? E Elias responde uma palavra que talvez seria a minha e a sua justificativa para Deus. Quando nos encontramos numa situação semelhante, sempre temos na ponta da língua uma justificativa. Quando nos deparamos com a situação de atitude de caverna, sempre temos uma justificativa. Ou a justificativa é por conta da nossa saúde, ou a justificativa é por conta da nossa casa, ou a justificativa é por conta da situação que estamos vivendo. Qual é a sua justificativa? Elias chega para Deus e diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E diz assim: só eu fiquei como profeta. Eu tenho sido muito zeloso e estão me procurando para me matar. Estão buscando a minha vida para tirá-la. E o Senhor diz para Elias: Elias, apesar de você conhecer muitas coisas, estou parafraseando, estou conjecturando. Apesar de você conhecer muita coisa, Elias, eu te trago agora para uma situação para que você possa verdadeiramente ter o seu horizonte ampliado. O que você enxergava não era tudo, Elias. Você conheceu muito sobre o meu poder, muito sobre oração, muito sobre resposta, muito sobre montes, muito sobre vales. Você conheceu muito sobre tudo isso. Mas você ainda precisa aprender mais, Elias. Você disse que foi muito zeloso, que você foi zeloso por mim. E você chega à audácia de dizer que só você ficou. Mas olha, Elias, para a sua surpresa e para o seu aprendizado, eu ainda separei outros que não se dobraram, outros que foram preservados,
que Deus nos ensina é que nós não somos sós com o nosso zelo na face da terra. Deus tem outros. Deus tem separado a sua igreja fiel e verdadeira, sincera sobre a face da terra. Você não está sozinho. Ah, mas eu estou sofrendo, eu tenho sido zeloso. O evangelho que estamos vivendo agora é um evangelho que as pessoas querem que as coisas se adaptem a elas, mas Deus, Ele tem os seus meios de fazer todas as coisas. Os seus horizontes precisam ser ampliados, assim como os horizontes de Elias foram ampliados. Porque Deus é aquele que realiza todas as coisas. Elias agora entende e sai daquela situação, porque Deus, Ele sabe como ampliar os nossos horizontes, ainda que para isso nós venhamos ocasionalmente nos afundarmos nos nossos desesperos e sermos acorrentados por vezes nas nossas emoções negativas. Deus, Ele quer que sejamos totalmente moldados e mudados por Ele. Que haja aqui uma mudança de mentalidade, que haja em nosso coração um transformar verdadeiro e autêntico, para que numa situação como essa não sucumbemos, para que numa situação como essa não façamos como muitos estão por aí fazendo, tirando as suas próprias vidas. Mas que as situações que a nossa humanidade nos leva, possa entender que a gente precisa olhar para o alto e dizer: é de lá que vem o meu socorro. É do Senhor que vem o meu socorro. O salmista andava de um lado para o outro, olhando para os altos. Segundo conta a história, nos altos estavam ali os altos, as divindades. E ele dizia, olhando para de onde vem o meu socorro, mas no seu coração ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, não cochilará o guarda de Israel. Deus não está alheio ao teu sofrimento. Deus não está distante de ti quando quando eu, nos encontramos ocasionalmente afundados nas nossas emoções negativas e acorrentados pelos nossos desesperos. Saibamos, como aquele ministro idoso, agigantar Deus nas nossas vidas. Para que ele pudesse agigantar Deus na vida dele, anualmente, ele trazia um sermão, trazendo a astronomia para o seu sermão, para se lembrar de que Deus é tão grande, que criou todo aquele universo com todas as suas complexidades. Assim também, Deus, Ele é grandioso para conosco. O meu e o seu problema não pode ser maior do que esse Deus na nossa vida. Olhemos para a natureza, olhemos para o mar, olhemos para tudo ao nosso entorno, para a fauna, para a flora, para o universo, para as estrelas. Deus é grande e Ele continua cuidando de nós. Você tem a sua humanidade. Você não pode se querer colocar como um super-herói, como um homem de ferro, como uma mulher de ferro, não. Há momentos que você vai se portar como Elias. Mas saiba de uma coisa: Deus sempre estará ali ao seu lado, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Parai, estai de pé, e vede o grande livramento do Senhor. Passamos pelo fogo
e pela água, mas nos trouxestes a um lugar de abundância. E o lugar de abundância que Deus quer me trazer e lhe trazer é perto de ti, ouvindo a tua voz, interpretando que Ele quer ampliar o horizonte da minha e da tua visão. Não esqueça, Deus está contigo. Deus te esforça, Deus te ajuda. Não perca de vista esse Deus que está sempre sussurrando no seu ouvido. O que fazes aqui? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo dessa situação? Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela vida do teu filho, da tua filha. Obrigado, Senhor, que o Senhor está sempre nos ensinando. Passamos, Pai, por várias vitórias na nossa vida, mas também passamos por várias situações que nos deixam negativistas, que nos deixam desesperados. Mas, Senhor, que o nosso horizonte visual seja ampliado e que possamos não enxergar limitadamente, mas enxergarmos com os teus olhos. Afasta de nós, Senhor, toda tentativa do nosso adversário de querer, ó Pai, fazer com que as situações que passamos nas nossas vidas seja, Senhor, para a nossa derrota, mas que seja, Senhor, para o nosso crescimento. Que possamos, ó Senhor, ao passar por situações como essas, ouvir, ser sensíveis à tua voz, ouvir o Senhor falar conosco, dar ouvidos ao Senhor e sairmos daquela condição para a condição a qual o Senhor nos chamou, para sermos servos e servas, atentos à sua voz, fazendo aquilo que lhe apraz. Obrigado, Deus, por essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Amém.